Olá, tudo bem com vocês? Eu, professora Grazi, E eu, professora Amanda. vamos dar continuidade aos nossos estudos do 8º ano. E hoje nós vamos falar de outra revolução, a Revolução Francesa. Vamos ver quais foram os motivos dela acontecer na França? Nós vimos no decorrer das últimas aulas que o século XVIII foi um século agitado ali na Europa, marcado por muitas revoluções. É importante a gente lembrar como era a sociedade daquele período. A França, já que nós vamos falar sobre a Revolução Francesa, vivia o que nós chamamos de Estado absolutista, ou seja, todo o poder estava concentrado no rei, na figura do rei. E como era organizada essa sociedade? Era uma sociedade estamental, do jeito que estava, ficava, ou seja, não havia mobilidade social. E ela era dividida em 3 estados, como a gente pode ver aqui. No primeiro estado, nós tínhamos o clero, alto e baixo clero, ou seja, todas aquelas pessoas que compunham a ordem religiosa. O papa, o bispo, o padre, que compunham o clero. No segundo estado, nós tínhamos os nobres, ou seja, aquelas pessoas que compunham a corte. O conde, o duque, o príncipe, todos aqueles nobres que viviam próximos do rei. É importante pensar que tanto o primeiro estado quanto o segundo estado viviam com privilégios, não pagavam impostos, desfrutavam de uma vida com luxo, riqueza, fartura e não precisavam de pagar tributos ao rei. Enquanto isso, no terceiro estado, nós tínhamos camponeses, trabalhadores e até mesmo os burgueses. O terceiro estado, ele compunha mais de 90% da população francesa. E ele era muito misto. Como nós vimos, eu tinha alto, médio e grande burguês, eu tinha o trabalhador do campo e o trabalhador livre lá da cidade. Só que todas essas pessoas que compunham o terceiro estado era quem sustentava primeiro, o segundo estado e a corte e o próprio rei. Como? Pagando impostos. Isso não parece muito legal, não é mesmo? Aí vamos relembrar um pouquinho. Estamos falando da França no século XVIII. Lembram das ideias iluministas de liberdade e igualdade que circulava por ali? Essa ideia de liberdade e igualdade, somada com a insatisfação dessa camada e a diversidade delas, mais algumas crises que a França vai enfrentar, vai acarretar no que nós chamamos de Revolução Francesa. Como isso aconteceu? No final do século XVIII, a França passou por uma grande crise econômica. Por quê? Além dos altos gastos da corte e de todos aqueles próximos dela, sustentados pelo terceiro estado, ela teve uma safra ruim. Ela não conseguiu produzir muito bem no campo. Isso vai acarretar em fome, queda dos impostos para o rei e uma dívida alta para os cofres da corte. Insatisfeitos com essa situação, o terceiro estado começa a querer que mude algo desta organização social. O rei, pensando numa forma de arrecadar mais impostos, pensa então que é o momento de começar a cobrar do primeiro e do segundo estado, o que também não vai agradar nem os clérigos, nem a nobreza. Pensando nisso, o rei decide então fazer o que nós chamamos de Estados Gerais. O que seria o Estados Gerais? Geral não é tudo? Então vamos juntar os 3 estados para votar uma forma então de arrecadar esse dinheiro e fazer com que a gente equilibre as coisas aqui na França. Porém, dentro dos Estados Gerais, que vale lembrar, tinha mais de 150 anos que um rei francês não convocava os Estados Gerais, nem o primeiro nem o segundo estado queriam começar a pagar impostos e o terceiro estado queria mais participação política. Até então, era um voto para o primeiro estado, um voto para o segundo estado e um voto para o terceiro estado. Qual era a chance de terceiro estado, então, conseguir alcançar aquilo que eles queriam? Nenhuma, já que esses dois iam querer trabalhar juntinhos, não é mesmo? Luís XVI, então, junto com os Estados Gerais, não consegue chegar a um comum acordo.
O terceiro estado se junta com algumas pessoas que tinham um pensamento um pouco diferente do primeiro e do segundo estado e dá origem, então, alguns meses seguintes, ao que nós chamamos de Assembleia Nacional, onde, ao invés de um voto por estado, eles propunham um voto por representante, aumentando assim a chance do terceiro estado ter alguma conquista. E eles queriam propor que o rei Luís XVI tivesse seu poder um pouquinho contido, a partir do uso de uma Constituição. Gente, mas vamos pensar, será que o rei vai aceitar essa Assembleia Constituinte? Essa Assembleia Nacional? O rei não vai aceitar isso não. E aí o que vai resultar? Logicamente, a resistência do terceiro estado. E aí, essa resistência vai gerar aquilo que nós chamamos assim um marco da Revolução, aquilo que vai dar início à Revolução na França. Eles vão fazer o que? O terceiro estado, que aí quando a gente fala terceiro estado, são os grupos que envolvem burguesia, trabalhadores urbanos, né, e os camponeses. Eles vão fazer o seguinte, eles vão ir de encontro à Bastilha, que era uma prisão, foi muito famosa, mas na época ela tinha poucos presos e também não tinha tanto armamento. Que a intenção deles era também o quê? Invadir o lugar e pegar o armamento, mas não tinha aquilo que eles almejavam. Essa situação aqui, então, fez com que o rei tomasse uma outra decisão. Se ele não aceitasse algumas questões, ia virar o quê? Uma revolução drástica e grave na França. E aí o que vai ficar determinado? Que agora então nós vamos ter uma monarquia constitucional. Ou seja, você tem o rei, mas você também tem aquilo que nós vimos no iluminismo, os três poderes, ou seja, o rei não vai governar sozinho. E é justamente nesse período da Assembleia Nacional, tomada da Bastilha, o que vai acontecer? Nós vamos ter então o surgimento e a criação de uma declaração do homem e do cidadão, ou seja, uma lei para ser seguida. E essa declaração, ela falava o quê? Que todas as pessoas seriam iguais perante a lei. Vamos pensar um pouquinho nisso, pessoal? Todas as pessoas iguais perante a lei. Será que o primeiro estado, segundo estado, e até mesmo o rei gostaria disso? Claro que não, né? Então, nessa declaração, eles falavam que o direito à propriedade, o direito à segurança, eles falavam o quê? Olha, se eles não estão respeitando os nossos direitos, se está havendo opressão às nossas ideias, nós temos liberdade de fazer o quê? De resistir, porque nós temos direitos naturais, que nós já conversamos também quando a gente estudou iluminismo. Além disso, o que ficou determinado nessa nova reunião aqui, entre o terceiro estado, o rei? Ficou determinado que não ia pagar mais imposto para a Igreja Católica e também para a nobreza, tá? E isso, juntando-se a isso, ficou determinado o quê? Que o voto seria censitário. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Voto censitário seria um voto que se aconteceria devido à renda da pessoa. Ou seja, se eu tenho renda, eu posso votar. Se eu não tenho renda, eu não posso votar. Nesse caso aqui, primeiro, segundo e terceiro estado, quem que não poderia votar, pessoal? Burguesia, a gente viu que ela tinha grana. Camponeses e trabalhadores urbanos. Então, nesse contexto que vai desenrolando, o povo não vai ficando satisfeito, não. Eles querem ainda mais direitos. E aí, com medo, algumas pessoas da nobreza e até mesmo o próprio rei vai tentar fazer o quê? Fugir, ir para outros lugares. Mas eles descobrem, então, eles prendem novamente o rei, impedem dele sair. E nessa confusão toda, pessoal, tá vendo que confusão, que bagunça? O rei, ele queria o quê? Que voltasse novamente ao antigo regime, ou seja, eu tenho um poder absoluto.
Outros países de fora da França, vendo toda essa situação, como Áustria, Prússia, eles vão querer o quê? Vamos tentar que barrar a França. Nós vamos ter que dar um jeito lá. Porque imagina se essas ideias chegam também nos nossos territórios. Que problema que seria? Aí vamos pensar. O rei, gente, vocês acham que era a favor de ter uma guerra na França? Nesse caso, sim. Porque a ideia do rei era que, de certa forma, a França perdesse e ele voltasse a ter o poder normal. Mas isso não aconteceu. E uma coisa interessante que eu esqueci de falar, pessoal. Aqui nós temos homens. E as mulheres? Será que as mulheres eram respeitadas e possuíam direitos nessa época? Não. E muitas dessas mulheres, elas vão lutar nesse processo inteiro. E elas não vão ter direito nenhum, não vão ter respeito nenhum. Tanto é que com os sans-culottes, o que era sans-culotte? Eram os trabalhadores que usavam uma calça listrada, geralmente apertada no meio do joelho, né? Esses sans-culottes, eles vão fazer o quê? Pedir também o direito de votar. E aí, qual que era a ideia deles? Vamos ter o sufrágio, né, do homem. Todo mundo pode votar, não importa se é rico ou se é pobre. Essa era a ideia deles. E nesse contexto todo, o que vai acontecer? Eles vão criar, então, desbanca o rei e cria a república. Só isso, professora, acabou? Não, mais complicação e mais confusão nós vamos ter. E mais luta por direitos e deveres. Vai ser criado, então, ó, deixa de existir a Assembleia Nacional e vai surgir a Convenção Nacional. E essa Convenção Nacional é que vai administrar a França. Lembrando que agora a França é uma república. Só que, vamos ver aqui, terceiro estado, principalmente, que era o grupo que estava lutando lá pelos direitos, já que eles não tinham, né, queriam ter liberdade, eles vão se agrupar em alguns grupos ali dentro dessa convenção. Nós temos os jacobinos, que eram os sans-culottes, a pequena burguesia, alguns membros ali bem da classe média. Eles eram um grupo assim, que eram mais rebeldes. Eles falavam, não, vamos fazer revolta mesmo, vamos usar da violência, tem problema não. A questão é que a gente consiga aquilo que a gente deseja. Não, mesmo que a gente use a força. Jacobinos, eles foram chamados de esquerda, porque quando eles se reuniam para discutir, eles estavam sentados à esquerda. Girondinos, sentados à direita, era o grupo onde tinha a alta burguesia, as pessoas que tinham mais grana. Eles eram o quê? Mais moderados. Eles não eram tão rebeldes quanto os jacobinos. Terceiro grupo, que era onde continha a maior parte da população, era o pântano. Eles, quando eles se uniam, eles ficavam sentados no centro. E muitos historiadores falam que eles eram vira-casaca, porque ora eles estavam de cá, ora estavam de lá, eles eram bem indecisos. E então, esses dois grupos é que vão lutar para ter o direito de participar da vida ali política, né, de assumir o cargo principal. Então nós vamos ter a disputa entre jacobinos e girondinos. Professora, mas Revolução Francesa foi só isso? Não. Isso é só uma parte que a gente vai mostrando um pouquinho desse contexto. E aí na próxima aula nós vamos falar outras questões, a forma como esses dois grupos aqui agiram e governaram. Importante lembrar, né, Grazi, que os jacobinos, eles queriam maior participação. Eles queriam a participação de todos, tanto dos burgueses quanto dos sans-culottes, que eram os trabalhadores mais pobres e os camponeses. Enquanto os girondinos, eles queriam que a maior participação da alta burguesia e não de todos os trabalhadores. Mas nós continuamos na aula que vem. Não deixem de ver o nosso mapa mental da aula de hoje. Até a próxima, pessoal!